Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Abra o teu coração, porque Deus ele tem uma mensagem do céu a cada um de nós. E que esse evangelho, esse maná, ele venha transformar a nossa vida, porque esse é o propósito do evangelho e a vontade de Deus para mim e para você. Eu quero convidar você a nós orarmos. Abra o teu coração e convide e deseje e permita o Espírito Santo ele entrar e revelar a palavra do Senhor aos nossos corações nesse momento. Pai, Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra que nos orienta, pela palavra que é o maná, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos direciona, Senhor, meu Deus, ao propósito que assim o Senhor tem estabelecido ao teu povo. Fala conosco, Senhor Espírito Santo, de uma maneira clara, que venhamos compreender a tua palavra e, acima de tudo, praticar, para que a tua vontade seja estabelecida, o teu propósito seja cumprido e o nome do Senhor seja exaltado através de nós e em nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, para que vidas também sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Evangelho segundo João, no capítulo de número 13, somente 2 versículos. O versículo 34 vai dizer assim, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e que também vós, uns aos outros, vos ameis. 35. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos, Deus ele deseja que nós venhamos ser discípulos do Senhor. Discípulo é aluno. E para ser discípulo tem uma condição. E João ele deixa muito claro aqui que é um novo mandamento. E esse é o desafio para cada um de nós. Porque nós não nascemos para andar sozinhos, nós nascemos para andar em rebanho. Por isso nós somos comparados a uma ovelha. Nós nascemos para ser sociáveis, a viver em sociedade. Fato é que quando a nossa alma, muitas das vezes, ela está doente ou se encontra doente, nós desejamos nos isolar. E essa não é a vontade de Deus. Por quê? Porque a unidade, ela gera cura. Ela traz um ambiente de cura, ela traz um ambiente de libertação. Por quê? Porque os membros unidos e reunidos, o Espírito Santo que está presente, ele manifesta, porque estamos na mesma fé, no mesmo propósito e no mesmo Espírito. É um desafio nós amarmos uns aos outros. Por quê? Porque nós somos diferentes. E essas diferenças, quando elas se chocam, surgem as indiferenças. E as indiferenças, o ser humano natural entende que é para separação. Nós não conseguimos conviver com pessoas que têm pensamentos diferentes. Por quê? Porque o que é diferença ou indiferença? É a minha diferença quando ela se choca com a sua. Eu penso A e você pensa B, e está tudo bem. O Evangelho ele vai se manifestar na discordância. O Evangelho ele vai manifestar para mostrar para mim e para você que não sou eu que estou certo e nem você está certo. Quem está certo é a palavra é a direção. Então, quando nós compreendemos a palavra, nós alinhamos, nós concordamos, mesmo sendo diferentes. E esse é o desafio. Por quê? Porque as pessoas, elas são assim, elas pensam diferentes. E está tudo bem, e tem que estar tudo bem. E nós precisamos aprender a conviver e respeitar a opinião das pessoas. Porque Deus ele coloca as pessoas no nosso caminho para que nós venhamos a crescer, para que venha manifestar o Evangelho. Porque a salvação é para mim, é para você e é para o corpo de Cristo, unidos, né? E tudo aquilo que Deus nos dá requer um cuidado, requer um investimento, requer uma proteção, requer uma manutenção. E isso vem de nós, através do tempo, através da oração, através da atenção, do nosso cuidado.
na nossa vida com Deus também é assim, porque João ele vai dizer assim, ó, Jesus dizendo, ele vai escrever, que vos ameis uns aos outros, como eu também vos amei. Então, eu tenho que cuidar do outro, eu tenho que zelar pelo outro, eu tenho que amar o outro da mesma maneira que Jesus me amou, da mesma maneira que Jesus te amou. E isso é fantástico, é um desafio, porque o afeto, o cuidado com as pessoas, queridos, que nós amamos, na verdade é uma demonstração de fé, é uma demonstração de obediência, porque João ele vai começar dizendo assim, ó, porque um novo mandamento eu vos dou. Então é um mandamento, é uma ordenança da parte de Deus. E nós precisamos guardar essa ordenança, esse mandamento. Olha só o que o autor de Hebreus ele vai dizer no capítulo 2, no versículo 1. Ele vai dizer assim, ó, portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Isso é a versão corrigida. Olha a versão atualizada. Hebreus 12:1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ou seja, eu não posso desviar daquilo que é um mandamento, eu não posso desviar daquilo que é uma ordenança. Então o próprio Jesus ele deixou uma ordenança, um mandamento, que eu e você venhamos a amar uns aos outros. E é um desafio, irmãos, é um desafio. E o Evangelho, ele ajunta. Jesus ele diz, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não é junto, ele espalha. Então, as nossas diferenças quando se encontram, não é para espalhar, é para ajuntar, porque quando elas se ajuntam, o Evangelho se cumpre e o nome do Senhor, ele é exaltado. Não é fácil nós lidarmos com pessoas, não é fácil, é o maior desafio. Por quê? Porque Jesus ele disse também lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, Mateus ele narra sobre a segunda vinda de Jesus. E em Mateus 24:12, Jesus ele vai falar algo assim, que no fim dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então nós estamos vivendo esse tempo de frieza, nós estamos vivendo esse tempo de egoísmo. As pessoas elas olham para dentro de si, elas não se preocupam mais com as outras, elas se preocupam com si próprias. Então nós precisamos nos amar, mas amar o próximo como a nós mesmos. É um mandamento de Deus. Se eu quero ser discípulo de Deus, eu preciso amar o próximo também. Precisamos amar o próximo, né? Porque as pessoas são presentes de Deus. Poxa, pastor, que presente de grego, né? Como diz na gíria, né? Mas não é. As pessoas nos moldam. Através das pessoas difíceis, Deus nos molda, Deus nos capacita, Deus nos traz paciência, Deus faz cumprir o Evangelho em cada um de nós. E nós precisamos das pessoas uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, porque na caminhada que nós estamos, sozinho nós não conseguiremos. E nós queremos andar com pessoas que, entre aspas, aquelas que nós amamos, as que são mais fáceis, as que concordam com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, mas não são com elas. Deus ele deseja que venhamos caminhar com todos, porque é fácil você amar quem te ama, mas é difícil você amar aquele que não te ama, aquele que não concorda com você, aquele que te persegue, aquele que te oprime. E são esses que Deus ele veio buscar. Jesus ele veio para os doentes. E quem aqui é curado? Ninguém. Todos nós estamos num processo de cura. Então, queridos, precisamos amar as pessoas como a nós mesmos, porque como nós desejamos a cura do Senhor, precisamos da cura do Senhor, as pessoas também precisam, e muitas delas elas são curadas através também da nossa cura, do nosso amor para com elas. Então, queridos, cuide, cultive, ajunte, não espalhe, não julgue, reconheça. É isso que Deus deseja de nós, para que nós venhamos a cumprir o mandamento do Senhor.
E aí o versículo 35 ele vai dizer: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, queridos, guarde essa palavra no teu coração. O que nós vamos fazer com esse maná? O que nós vamos fazer com essa palavra? Nós precisamos guardar, nós precisamos aplicar. Repetindo, Hebreus 12:1 na versão atualizada. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então eu preciso apegar, guardar, aplicar, praticar, porque quando nós fazemos isso, o Evangelho manifesta em mim, e quando manifesta em mim, vai manifestar na vida daquele que está comigo, daquele a quem eu amo, daquele a quem eu trago para perto, daquele a quem eu cuido, para que venhamos juntos andar na mesma fé, propósito e espírito. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus abençoe grandemente a sua vida. Guarde essa palavra no teu coração e aplique em sua vida. E eu tenho certeza que quando nós guardamos e aplicamos, nós vivemos o milagre, nós vivemos o sobrenatural, nós vivemos o Evangelho de Cristo em nossas vidas. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.